Olá, gente boa, estamos aqui novamente para mais um tempo especial do nosso podcast Gotas de Sabedoria. Esse é o nosso 8º episódio da 2ª temporada. Olha, já estamos caminhando, hein? 8º episódio. Passou rápido essa temporada, né? E nós já falamos para você que está aí nos assistindo, né, que o Gotas de Sabedoria, ele foi criado, ele foi planejado e projetado por nós, a nossa equipe aqui, com o propósito de trazer ao seu coração orientações práticas da Palavra de Deus, né, por meio dos convidados que nós trazemos aqui. A gente bate um papo, conversa sobre as experiências cristãs, a experiência pessoal, ministério. Então isso vai trazendo para você sabedoria, né? A palavra de Deus, a Bíblia, né? A verdadeira sabedoria só pode ser alcançada através da ação do Espírito Santo em nossas vidas. E a palavra de Deus também nos mostra que o indivíduo sábio, né, é aquele que sabe fazer e tomar boas decisões, né? E nosso desejo é que você, né, se torne uma pessoa sábia. E a palavra do Senhor também, a palavra de Deus nos mostra claramente que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E Deus é quem dá sabedoria a nós. E a verdadeira sabedoria nós a obtemos quando conhecemos os preceitos do Senhor, os mandamentos do Senhor, a palavra do Senhor. E todos os convidados que nós trazemos aqui, nós falamos sobre isso, sobre a ação da palavra de Deus na nossa vida e como ela nos ajuda também a fazer boas escolhas e tomar decisões na nossa vida, ok? E nós queremos já chamar você para ser o nosso parceiro, né? Venha fazer parte do nosso canal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, né? É muito importante, porque você se inscrevendo, o nosso canal vai crescendo e com isso, né, a plataforma vai considerar relevante o nosso trabalho e vai passar esse material para outras pessoas. Então você que é cristão, você que está nos assistindo, você vai cooperar no processo da evangelização por meio das redes sociais, né? Então compartilhe também esse vídeo, né? Às vezes a gente compartilha tantas coisas bobas, né? Um vídeo até que não vai edificar ninguém, mas compartilhe esse vídeo, compartilhe esse nosso podcast de hoje, essa edição com seus amigos, né? Também dê o seu like, né? Curta aí, porque tudo isso é parceria, tudo isso é importante. Ative o sininho, né? Não esqueça de ativar o sininho, porque a gente está sempre produzindo material, o canal é alimentado semanalmente, então toda vez que nós colocamos um vídeo, nós também temos o tempo de refrigério, que tem ali uma mensagem para o seu coração, uma pequena mensagem de edificação. Então ative o sininho, seja o nosso parceiro, contamos com você, viu? Então agora, nesse momento, já vai logo compartilhando, já vai logo curtindo, não deixa para o final não, porque depois você acaba esquecendo, né? Então faça logo isso agora, não custa nada para você ser o nosso parceiro, né? E nesta edição de hoje, nós temos o privilégio de receber o pastor P7 conosco. Uma alegria muito grande. Eu quero dizer que estou começando agora, estou curioso com o que nós vamos conversar aqui, porque o primeiro contato que eu estou tendo com ele é hoje. Então já estou curioso aqui para me compartilhar das experiências, e já pude perceber que ele tem muito para falar conosco, né? Então, pastor P7, é um prazer muito grande recebê-lo aqui no nosso podcast, né? Uma alegria imensa, né? Bom, pastor Liberato, muito obrigado por estar aqui na sua casa, por esse espaço virtual que é para a glória de Deus. Nós precisamos cada vez mais entendermos que o mundo virtual é uma realidade. E as pessoas, elas têm se expressado mais quem elas são no mundo virtual do que no mundo real. Ou seja, é no mundo real que as pessoas estão vivendo virtualmente. Então precisamos cada vez mais irmos para o mundo virtual para trazermos as pessoas para o mundo real. Então, assim, é um prazer, uma honra. Eu sinto que estar aqui com o irmão é algo muito importante, porque certamente a glória de Deus vai ser derramada, pessoas vão ser abençoadas, e eu quero agradecer realmente e quero fazer das palavras do pastor Liberato as minhas palavras. Por favor, se inscreva no canal, é muito importante para que esse trabalho continue e para que mais vidas sejam tocadas. Essa sua colocação aí, pastor, me fez lembrar agora do meu filho, o Tiago Gleides. Ele mora lá em Natal, ficou lá em Natal, né? Uhum. Casou-se com uma potiguar lá, né? Uhum. E acabou se radicando lá em Natal. Ele diz assim: pai, hoje a internet
faz parte da vida. Sim. As redes sociais, a pessoa hoje não sabe, inclusive não sabe nem viver sem elas, né? Sim. Então nós precisamos de explorar, né? É verdade. Porque é lá que nós vamos alcançar. Então nós vamos chegando às pessoas por meio desse instrumento. Então esse é o objetivo do podcast. Agora mesmo nós estamos falando aqui com várias pessoas em toda parte do mundo, né? Sim. Que pode estar agora sendo edificado com esse momento. Pastor, mas fala um pouquinho aí sobre você, casado, de onde? Tudo bem. Eu só achei engraçado que eu tinha para mim assim, a pessoa, uma moça que nasce em Natal, ela é natalina, né? Mas não, é potiguar, né? Eu fiquei com isso na chama cabeça. Também de natalense, mas potiguar... Natalense. Ou então natalina. Não, olha, natalina, não tem nada... Que erro, que ato falho eu cometeria, né? Então é potiguar, aprendi aqui já, viu, gente? Se inscreva no canal, você já está aprendendo aí, tá vendo? Então, eu sou casado, pastor, há 27 anos, vou fazer 28 anos daqui a alguns meses. Com Esther, nos conhecemos numa viagem missionária na Bahia. Ela é paulistana, nascida em Santos, mas viveu a sua vida toda na Bahia, uma mulher de Deus. É aquela jovem que fez Jocum, foi para o Seminário do Sul, que é o Seminário Batista do Sul, lá no Rio de Janeiro, com 17 anos, e ela morava no Rio de Janeiro. Só que ela estava de férias na casa da mãe, que ia ter a convenção em Salvador. Ela era de Vitória da Conquista, a cidade. Conheço, muito. E ela foi... Terra fria, boa. Ela foi comprar a passagem para ir para Salvador e foi assaltada. Poxa. E por causa disso, ela ficou na cidade e a equipe missionária que eu estava, chegamos na cidade, a equipe chegou na cidade. E então ela acabou liderando a equipe. A mãe falou para ela: minha filha, já que você não vai para Salvador para a convenção, então fique na cidade e cuide da equipe missionária que vai chegar. E eu estava na equipe missionária, nós começamos a namorar então e nos casamos. Agora, eu acho que ela guarda a mágoa daquele ladrão até hoje por causa disso. Que eu acho que não, hein? Será? Ela deve falar assim: se não fosse aquele assalto eu não teria casado com ele. Eu acho que é o contrário. Não, brincadeira. Quantos filhos, pastor? Nós temos 3 filhos. Nós temos Elisa com 20. Legal. Nós temos o Cássio com 14 e o Theo com 10 anos. Na verdade, 9 anos. Então é 9, 14, vai fazer 15 agora e Elisa com 20. Isso. E a minha avó também de 91 anos que eu cuido dela, Elisa também. O pastor P7 está chegando em Rondonópolis agora, né? Sim. Nós estamos conversando aqui, é o segundo mês que ele está em Rondonópolis. Sim. Toda a família veio então? Toda a família. Toda a família, que maravilha. Botamos todo mundo dentro do carro e viemos juntos. Então já fala aí um pouquinho do que você está sentindo dessa cidade maravilhosa que é Rondonópolis. Então, é o seguinte, eu tenho 2 meses que eu estou aqui. O que eu tenho percebido na cidade é assim, é uma cidade de pessoas com muito dinamismo, muito empreendedorismo. A impressão que eu tenho é que as pessoas, todo mundo, entende? Todo mundo. Por exemplo, lá na minha igreja tem um senhor, uma família linda, Jefferson e Carmen. Eles trabalham com churros na cidade, né? Acho que são até famosos, é os churros da tia Carmen. Então, assim, eu fui, conheci, almocei com ele. Então, assim, ele me mostrou o empreendimento dele, a excelência, o cuidado. E eu percebo que isso é algo que está no DNA da cidade. Eu olho para todos os negócios e eu percebo isso. Eu percebo a excelência numa barraquinha, numa farmácia, em um açougue. Então, assim, tem isso. Eu estou gostando disso. O clima é quente, mas isso aí todo mundo já sabia, né? É uma cidade próspera, né, pastor? Sim. Nisso você percebe. Uma cidade, nesse período da pandemia, eu fiquei impressionado. Eu tenho 10 anos que estou aqui. A cidade não parou nesse período da pandemia, né? E você vê a construção civil aí tocando e a cidade, né? Crescendo. E assim, percebi as pessoas educadas, receptivas. Eu gostei muito. Todos muito educados e muito receptivos. Aqui tem gente de todo lugar do país, né? Sim. Do Sul, São Paulo, Bahia, Nordeste, todo lugar que você encontra pessoas. É uma cidade com muitas culturas. Então, interessante. Se você partir do pressuposto que é uma metrópole, e a metrópole tem a ver com essa pluralidade de etnias, de culturas, então a gente pode entender que isso daqui tem um verdadeiro sentido de metrópole, porque tem muita gente de fora, e a gente chegando, a gente saindo, a gente sempre buscando um crescimento. Isso é legal. Isso é interessante, que a pessoa está vindo para cá buscando um crescimento.
E então, assim, eu estou entusiasmado realmente com a cultura das pessoas, com as pessoas. O que atrai um pastor são pessoas. É gente. É gente. Né? O que atrai um pastor é gente. Isso. Já dizia um mentor meu que pastor tem que ter cheiro de ovelha. Exato. Então, assim, o que me atrai realmente em um lugar são as pessoas, o jeito, o que elas fazem, a história delas. Eu saí do Rio de Janeiro, pastor, então, assim, o Rio de Janeiro é maravilhoso. É lindo. Como, né? É lindo. Mas, culturalmente falando, está muito degradado realmente. Assim, muita violência. O carioca está sofrendo de má gestão política já há muito tempo. Haja vista, assim, alguns governadores que foram presos. Exatamente. Então, assim, Infelizmente, existe no Rio de Janeiro uma dificuldade muito grande de estrutura. Porém, o lugar é lindo. Mas está vendo? As pessoas estão sofridas, elas estão muitas estressadas. O carioca anda muito estressado, a violência cresceu muito. Então, assim, você vê, é um lugar bonito, com grandes belezas naturais, mas o povo está machucado. Está sofrido, né? Você vem para Rondonópolis e você percebe assim, uma cidade sem muito, vamos dizer assim, comparado ao Rio de Janeiro, tudo bem? Comparado Exato, ao sim. Rio de Janeiro, sem muito atrativo turístico, tudo bem? Mas eu quero comparar ao Rio de Janeiro. Eu sei que aqui tem algumas coisas bacanas, Tem ali as cachoeiras lindas aí, né? Estamos pertinho do Pantanal. Não, isso, mas assim, eu tô falando Rondonópolis Sim. mesmo, a cidade, mas o povo é belo, é lindo, é um povo acolhedor, então eu tô apaixonado realmente pela cultura da cidade. É uma linda cidade. Você que está nos assistindo aí, que não é de Rondonópolis, venha conhecer Rondonópolis, né? Sim. Você vai se apaixonar, beber da água do Rio Vermelho aí, você não vai embora mais não. É verdade, é o que todos falam. Isso. Pastor, então você fez o seminário, pastor Batista, fala um pouquinho para nós aí. Então, vamos lá. A gente pode começar um pouquinho a história da minha conversão, não? Isso, pode, beleza. Porque a gente chega até aqui, acho que vai ficar mais interessante. Pode escrevendo aí. Então é o seguinte, olha, eu sou filho único e neto único. Ah, legal. Então a minha mãe e meu pai só me tiveram como filho e meu avô e minha avó só tiveram a minha mãe como filha. Guarde isso, porque isso vai fazer todo sentido. Então quando alguém olha para mim e fala assim, isso é filho único. Isso aí foi bajulado, todas as vontades foram feitas. Mas a pessoa não leva em consideração que o meu pai era um policial do Rio de Janeiro. Olha. Minha mãe é uma diretora de escola e meu pai é um policial do Rio de Janeiro. Então, assim, linha dura. Totalmente linha dura. Então, assim, diretor e policial comia regrado. Era o tempo todo comia isso. regrado. Eu não podia ter nota vermelha, ficar em recuperação, Deus me livre. Então eu tive uma educação muito difícil. Meu pai, assim, com um desequilíbrio muito grande emocional, muito, muito grande mesmo. Eu realmente, assim, amei o meu pai, sou grato por aquilo que ele me ensinou, pelo homem que ele foi na minha vida. Mas hoje não, já há muito tempo, eu entendo que ele foi uma pessoa que adoeceu por causa da profissão. Então, ser um policial no Rio de Janeiro, lidar com a violência do Rio de Janeiro, ser um policial... Imagino. Então, assim, ele chegava em casa, assim, extremamente irado, nervoso, e descarregava toda a raiva que ele não podia descarregar na profissão dele, ele descarregava na família. Abre um parênteses aqui. Isso não acontece só na profissão de policial, não. Não. Infelizmente, às vezes ocorre no nosso ministério, né, pastoral, com os pastores têm dificuldade. Né? Na verdade, eu acredito assim, todos nós, pastor, todos nós temos as pessoas para-raios. O que é isso? São aquelas pessoas que nós nos sentimos à vontade para falarmos o que nós pensamos e sermos quem nós somos. Geralmente essas pessoas para-raios são a nossa esposa, são os nossos filhos, é a nossa mãe, o nosso pai. São quem a gente mais ama, né? E a gente acaba machucando. E essa é a questão. Então, assim, é o para-raio mesmo. Então, uma coisa que recebe um raio não deve ser uma coisa assim muito prazeroso, né? Receber um raio. Então, eu acredito que qualquer um, eu falo para você, querido, qualquer um sente a liberdade de desabafar, desestressar com a família. Cuidado, você pode estar gerando grandes traumas, grandes dificuldades e até perdendo a sua família porque você se sente assim, lá eu posso ser quem eu sou, vai por mim, vai pescar.
Não, na verdade é o seguinte, vai buscar Deus, porque assim, porque em Deus você consegue realmente desestressar. Exato. O verdadeiro desestresse não é viajar, não é comer, não é pescar, o verdadeiro desestresse chama Jesus, porque verdade. a palavra de Deus diz que ele dá a paz que excede todo entendimento. É o fruto do Espírito, né? O domínio próprio, Sim. a paciência, a bondade, a longanimidade, a mansidão. O amor. O amor. O amor. Então, assim, infelizmente, meu pai era esse cara do para-raio, não era convertido. Minha mãe, então, era da Umbanda. Então, assim, minha casa era basicamente ali um ponto da Umbanda. Eu poderia dizer que era um centro de macumba, mas um centro tem uma outra conotação. Não chegava a ser um centro consagrado, porque na religião afro tem a ideia de um centro consagrado mesmo, um centro. Lá templo, não era um né? centro. Do templo mesmo. Mas minha mãe então recebia entidades, recebia lá os demônios, recebia lá, na minha concepção teológica eram demônios, tudo bem? Então a minha leitura, quero deixar bem à vontade, quero deixar bem claro isso, que na minha leitura espiritual, o que minha mãe recebia eram demônios a partir do ponto de vista da minha religião, tudo bem? Nossa teologia. Nossa teologia, porque hoje a gente tem que deixar claro isso para as redes sociais, né? A gente não quer ofender ninguém, mas a minha leitura é que minha mãe recebia demônios. Então, assim, e o que é pior, pastor? A minha casa era um inferno. Minha casa era um inferno. Meu pai traía muito a minha mãe e me agredia, assim, todos os dias. Não só a mim, como a minha mãe. Então, assim, aquela concepção que você tem, ele era um filho único. Cuidado, você pode estar julgando antes de você saber o que acontecia. Então, assim, eu sofria muitas violências, muitas. Meu pai, então, descarregava todo o ódio dele que ele tinha, toda a repressão, todo tipo de dificuldade ele descarregava em mim e na minha mãe. Então, todos os dias, minha mãe e eu éramos agredidos. Eu, então, via aquela religião da minha mãe, a gente desenvolvia, acendia a vela para amansar o anjo da guarda do meu pai. Não tinha vela suficiente no planeta para amansar o anjo da guarda do meu pai. Era bravo esse anjo, hein? Não, e assim, eu perguntava para minha mãe, isso não está dando certo, mãe. Não, a gente tem que continuar, filho. A gente tem que continuar. Eu falava, mãe, mas só não está vendo, a gente está acendendo a vela para o anjo da guarda, para o anjo que não guarda, para o anjo não sei o quê, para todo tipo de anjo do meu pai, e não está funcionando. Meu pai bate na senhora, bate em mim, era uma... Pastor, chegar em casa e você saber que o seu pai pode bater na sua mãe é filme de terror. Eu vivia assim com medo. Bom, fui crescendo, me tornei um adolescente revoltadíssimo, amante da violência, porque eu via violência o tempo todo. Essa era a minha linguagem. Então eu só queria agredir as pessoas, eu não conseguia discutir, não conseguia conversar. E o que é pior, eu queria matar o meu pai. Por quê? Porque para mim... Desenvolveu um ódio, né, no coração. Um ódio gigante, uma revolta. E minha mãe, a gente ficava lutando, né? Ou eu mato meu pai ou a senhora mata. Então a senhora... minha mãe falava, se ele botar a mão em você mais uma vez, eu vou matar o seu pai. Então assim, esse desejo pela morte desenvolvia um inferno dentro da minha casa. Deus estava bem longe da minha casa. Com toda essa religiosidade, não tinha Deus. Então assim... eu comecei a perceber que isso não estava dando certo. Eu me revoltei muito com meu pai, minha mãe também, mas a gente tinha medo de a gente tentar alguma coisa com meu pai e não dar certo, e a gente ser preso e ficar o outro com o meu pai sozinho. Então a gente tinha medo de deixar o outro com meu pai. Então a gente sempre adiava esses planos de assassinato. Olha que coisa terrível, né? Ou mesmo a reação, né? Não consumar e haver uma reação contra vocês também, né? Da Isso, parte dele, né? Então, assim, a gente tinha um medo violento, terrível. Então, assim, teve uma cena, assim, que marcou muito, assim, minha juventude, que eu fui, então, para um centro espírita de candomblé e eu pedi uma entidade para matar o meu pai. E ela falou assim, ó, fala o nome do seu pai 3 vezes e joga um determinado objeto numa cachoeira. E eu fiz isso. Falei o nome do meu pai 3 vezes. Luiz Carlos Ferreira, Luiz Carlos Ferreira, Luiz Carlos Ferreira. Eu queria que meu pai morresse. Felizmente, eu descobri, e eu quero falar para você, a Bíblia diz isso, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade, não é uma verdade.
A única, né? É a verdade. Então, pastor, tudo isso daí, para mim, era mentira. Em outras palavras, meu pai não morreu. Meu pai não ia morrer por aquele trabalho que eu fiz para meu pai. Mas aconteceu uma situação. Alguns meses depois, meu pai foi agredir, eu já tinha 18 anos, já era um homem. Quer dizer, um garoto, né? Mas me senti um homem, né? Eu falei, mas eu vou defender minha mãe. Próxima vez que ele for bater na minha mãe, eu vou bater no meu pai. E foi isso. Ele foi bater na minha mãe, eu peitei meu pai e falei, você não bate mais nela. Meu pai então foi pegar a arma. Eu corri para trás da minha casa era uma chácara e tem um monte subindo assim a casa, né? Eu subi por um monte da minha casa. Meu pai, policial experiente, foi para cima do terceiro andar da casa. A casa dos meus pais é um triplex. E ele subiu para o terceiro andar, subiu em cima da laje, me avistou e me deu 3 disparos na minha direção. 3 vezes ele disparou a arma na minha direção. Eu escutei as balas passando do meu lado. Faz um barulho quebrando a barreira do som, né? Então faz um barulho diferente. E ali foi a morte do meu relacionamento com meu pai. Eu saí de casa, passei alguns meses fora de casa. E acho que não foram meses, foram dias. Mas quando eu voltei, meu pai e eu, nunca mais, assim, a gente ficou com uma relação muito estremecida. E aí você imagina, ó, eu sou filho único. Não ter um pai, ou ter um pai ausente, ter um pai violento, é muito ruim. O meu sonho era ter um pai que falasse para mim, eu te amo, que me levasse na escola. E eu nunca tive isso, então eu sofria muito por causa disso, e eu buscava isso na religião. Então, outra religião que eu frequentei, eu ia para uma religião que botava uma fitinha no braço e falava assim, quando essa fitinha arrebentar, o seu pedido vai ser atendido. Pastor, o que teve de fita que eu amarrei no meu braço e arrebentou? Haja fita, né? E meu pedido não era atendido. Eu quero um pai. Eu quero que meu pai seja bom comigo. Isso nunca aconteceu. Com essa fitinha, não. Mais uma vez eu falo, Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Deixar bem claro, se falasse assim, Jesus era uma verdade, é que tem outras. Ele não disse isso, o próprio Jesus disse, eu sou a verdade. Se ele é a verdade, única, não tem outra. É a única. E eu tentava, eu não tinha conhecimento, minha família não tinha nenhum evangélico. Um dia, pastor, eu estava em uma casa, envolvido com violência, envolvido com a violência, com muitas outras coisas feias, ruins. Mais ou menos ali para os meus 19 para 20 anos, eu estava em uma casa e uma mulher foi fazer uma oração numa casa. Queridos, eu tenho certeza que a igreja precisa ir para as casas, onde estão os enfermos, onde estão as pessoas. E lá nessa casa tinha uma pessoa lá enferma, e essa irmã foi orar por essa pessoa enferma. Uma pessoa da casa falou assim, tem uma irmã aqui fazendo uma oração, vamos participar? Eu falei, eu não estou enfermo, por que eu vou participar? Não quero não. E a pessoa insistiu, não, vamos lá, não custa nada, por educação, deixe ser mal educado, vamos lá participar. Mas eu era assim, amargo, revoltado, sabe, grosseiro. Fruto do contexto que você vivia, né? E eu fui participar da oração, pastor. Meu Deus, coisa maravilhosa. Eu nunca tinha recebido uma oração na minha vida. Nunca. Naquele dia, eu senti uma leveza na minha vida. Uma coisa tão leve, tão poderosa, que eu falei assim, olha, eu estou me sentindo leve. O que é isso? E a pessoa virou para mim e falou assim, é Jesus. É Jesus. Procure uma igreja que só pregue a Jesus, que não pregue outros, só Jesus. E eu procurei uma igreja, pastor. Eu fui logo procurar uma igreja. E aí tem algumas coisas curiosas nessa situação engraçada, que é assim, quando eu era criança, eu sou filho único, não tinha irmão para me defender na escola, me envolvi numa briga, dentro de sala de aula com um cara grande. A professora apartou essa briga. E o cara falou o que para mim? O grandalhão falou o quê?
Eu te pego lá fora. Te pego lá fora. Era a palavra que a gente ouvia, vou te pegar lá fora. Vou te pegar lá fora. Eu falei, cara, eu tenho que dar Tô meu perdido. jeito. Tenho que dar meu jeito. Cheguei lá fora, olhei para uma mulher, falei, moça, para uma senhora, falei, moça, Me ajuda aí. a senhora pode me ajudar? Tem um garoto que vai falar que vai me bater. A senhora pode dizer que é minha mãe? Pode dizer que é minha mãe? Tudo bem, meu filho, deixa comigo. Aqui entre nós, era uma irmãzinha de coque. Era uma irmãzinha do coque, tá? Uhum. Aí o garoto passou assim, ela ainda brigou com o garoto. Oi! Eu falei, isso é isso. Aí ela falou, oi! Você tá querendo bater nele? Ela não mentiu, ela falou assim, se você fizer isso, você vai se ver comigo, hein? Eu vou falar com a direção. O garoto abaixou a cabeça, foi embora, nunca mais falou comigo. E ela não precisou de mentir, né? Não. Sabe quem é essa irmã? A da oração na casa. Olha, rapaz. Bom, eu vou voltar nela, tá bom? Eu vou voltar nela. Eu vou voltar. O que acontece é o seguinte, naquele processo meu de conversão, porque eu só recebi uma oração, mas eu tinha muito envolvimento com muitas coisas ruins, erradas, promiscuidade, um jovem de 20 anos, e é tudo muito feio para mim, muito ruim, muito envolvimento ruim. E eu fui na casa de uma pessoa e vi essa irmã da oração, e falei, irmã, você orou, né? Ela falou assim, você não está lembrada de mim? Você não está lembrada de mim? Lembrado de mim? Eu falei, não estou lembrado da senhora. Eu sou a sua mãe falsa. Eu falei, não entendi. Você não lembra de mim, né? Eu sou aquela moça que você me pediu para ser sua mãe quando aquele garoto foi brigar com você. Escuta essa. Aquela mulher virou para mim e começou a me evangelizar e falar de Jesus, porque até então era uma oração. E ela começou a me explicar que Jesus iria voltar. E eu falei assim, meu Deus, Jesus vai voltar? Ela me mostrou na Bíblia que Jesus ia voltar para pegar a igreja. Eu falei, então por que você não fala isso para todo mundo? Ela falou, eu falo, mas as pessoas não acreditam. Eu falei, não, eu acredito, Jesus vai voltar. O que eu preciso? E ela falou, você tem que entregar a sua vida para Jesus, tem que aceitar, tem que ser cristão, tem que seguir a palavra. Eu falei, minha irmã, eu quero tudo isso. E eu aceitei a Jesus. E ela falou, confirme em uma igreja. E eu confirmei em uma igreja. Eu fui na minha igreja, lá no Rio de Janeiro, e tinha lá um homem pregando a palavra de Deus com uma camisa de time de futebol. Pastor, eu era um jovem. Eu andava de moto, andava de skate. Entrar numa igreja e não ver um pastor de terno para mim foi muito bom. Deus usou aquilo. E aquele pastor estava pregando o evangelho. Porque hoje eu vejo pastores que usam terno, muitas vezes, às vezes não pregam o evangelho. Verdade. E aquele cara com a camisa de futebol estava pregando o seguinte versículo: o salário do pecado é a morte. O nome dele é Elias Teófilo, meu pai na fé. Até hoje eu converso com ele. Foi meu padrinho de casamento. Até hoje nós temos amizade. E ele virou para mim e falou assim... Para mim não, né? Ele estava pregando. Ele falou assim, então tudo que você faz no pecado você herda a morte. Você ganha a morte, porque é o salário. O salário que você ganha por pecar é a morte. Eu falei, tem tudo a ver. Porque não tem nada que eu ganho que é bênção, que é vida, que é felicidade. As fitinhas tudo, nenhuma dá. Tudo dá errado. Eu me envolvia com o negócio errado, colhia coisa errada. Eu só tinha desgraça na minha vida. E aí ele completou a frase, que é o versículo: mas o presente que Deus te dá de graça, o dom gratuito, ou seja, o presente que Deus te dá de graça, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu falei, eu quero isso aí. Eu quero. Então a irmã estava me evangelizando, eu participei de uma oração, então Deus estava fazendo, sabe, parecia que tudo estava trabalhando no meu coração. Começando a obra. E eu falei assim, eu não vou lá na frente não, porque eu estou de bermuda.
Eu estava de bermuda, pastor. Entrei na igreja de bermuda. E eu falei, eu não vou lá não, estou de bermuda. Aí eu comecei a perceber, falei, ninguém aqui está usando bermuda. Eu falei, a partir de hoje eu não vou poder mais usar bermuda. Falei, acho que eu não vou lá na frente não, porque eu vou passar a ter que usar calça. E aqui entre nós, pastor, na nossa época, ou na minha época lá atrás, há 30 anos atrás, o evangelho era diferente. O evangélico, o evangelho não, desculpa, deixa eu corrigir. O evangélico era diferente. O irmão usava terno, usava gravata, os jovenzinhos, calça, andava com a Bíblia debaixo do braço. Eu não estou criticando. A humanidade mudou, a gente tem que aceitar isso. A gente não tem que ficar com saudosismo reclamando daquele período, falando que hoje não é mais igual. Não é isso. Mas eu falei, meu Deus, eu vou ter que... Mas seu contexto era outro, totalmente diferente, né? E eu falei, eu vou ter que usar isso. E eu falei, não vou não. E eu senti Deus falando comigo. Você está com vergonha de mim por causa da bermuda? Você não quer me seguir por causa da bermuda? Eu morri por você. Eu senti Deus falar comigo. E eu levantei e fui lá na frente e aceitei a Jesus. E isso então há 29 anos atrás. Maravilha. Eu aceitei a Jesus e aí vem uma história interessante. Eu sou filho único, mas eu sempre fui academicamente, eu sempre fui muito dedicado. Minha mãe era diretora, então ela me levava para a escola. Eu estudava de manhã, de tarde e de noite. Eu estudava de manhã e à tarde nas matérias, ela me enfiava numa turma de adulto lá para aprender alguma coisa. Então, eu sempre fui muito precoce e muito dedicado aos estudos. Então, eu com 20 anos, eu estava totalmente perdido, pastor. Totalmente. Minha mãe sonhava que eu fosse advogado, até investiu alguma coisa para que eu me tornasse isso. Depois, engenheiro mecânico, passei numa escola federal, lá no Rio. Não quis ir por falta de interesse, por estar perdido. 20 anos eu não tinha nada, não sabia nada. Mas eu tive uma certeza. Eu olhei para o pastor e perguntei para o garoto que estava me entrevistando, sabe aquelas entrevistas que acontecem depois que a pessoa aceita Jesus? Eu virei para aquele irmão, o nome dele é Luiz Ambrósio, também meu amigo até hoje. A gente tem contato até hoje. Falei com ele esses dias, inclusive. Falei assim, aquele homem que está lá na frente pregando e ajudando as pessoas é o quê? Ele falou, pastor. Eu não sabia nada. Nada. E ele falou assim, pastor. Eu falei, eu quero ser isso. Aí ele olhou para mim e falou, tudo bem, qual o seu pedido de oração? Falei, não, ora por mim que eu quero ser pastor. No primeiro minuto da minha conversão. Mas eu vou tentar te explicar por quê. Porque aquela mensagem mudou a minha vida. E eu sabia como eu tive a minha vida mudada, pastor. Eu sabia que eu tinha muitos amigos meus que também precisavam mudar de vida. Famílias destruídas, amigos nas drogas, e eu falei para mim mesmo, eu quero ser esse homem que leva os meus amigos à mesma transformação luz, que eu estou recebendo. Ser luz, né? Ser um... E eu passei a pregar na minha rua, passei a pregar para todo mundo, mal comparando, virei aquele crente chato, só falava de Jesus. Mas alguns amigos meus hoje me agradecem muito por eu ter sido aquele crente chato. Porque por eu ter sido aquele crente chato, eles viraram seguidores de Jesus. E eu vou falar um negócio para você, meu irmão. Entre ser um crente anêmico, um crente infértil, um crente agente secreto, que ninguém sabe que você é de Jesus, eu prefiro te dizer, seja um crente chato. É verdade. Porque os seus amigos, familiares precisam ouvir de Jesus. E tanta gente que está sofrendo, né? Que precisam de ouvir, né? E às vezes a gente fica naquela vou usar um termo atual, na vibe do eu quero ser politicamente correto. O diabo não é politicamente correto, as drogas não têm sido politicamente correto, a imoralidade não tem sido, a violência, tudo não é politicamente correto, não pede licença para entrar. Verdade. Entende? Então, às vezes, a gente quer ser muito politicamente correto e a gente está dando margem para as trevas. Bom, eu decidi, então,
não ser politicamente correto e pregar o evangelho para todo mundo. Alguns reclamavam e tudo mais, mas eu continuei. E eu continuei. Esse mesmo amigo meu virou para mim e falou assim: olha, se você... Não, foi o seguinte, aí eu comecei a fazer viagens missionárias pela denominação batista. Porque na minha denominação tem aquele negócio da transcultural, que os jovens se reuniam para ir para outros lugares. Exato. E eu comecei a ser missionário, eu comecei a juntar um dinheiro e viajar para pregar o evangelho em outros lugares. E aí eu fui em alguns lugares pregar o evangelho, foi onde eu conheci a minha esposa. A esposa, lá foi, na foi uma dessas viagens missionárias, de jovens, e eu conheci. A gente fala que é a viagem do amor, porque eu conheci a minha esposa e uma amiga do Rio conheceu o irmão da minha esposa, meu cunhado, e ambos, então, se casaram. Então a gente brinca a viagem do amor, mas muita coisa aconteceu lá realmente, assim, do amor de Cristo e tudo mais, mas beleza. Aí eu voltei e eu, naquela questão, pô, será que... Porque depois, eu costumo dizer que o chamado mesmo para o pastoreio, ele tem dúvida. Eu costumo, tá? Não é uma regra. Isso também não está escrito na Bíblia. Mas eu costumo perceber que aqueles que são chamados mesmo, chamados, eles têm dúvida. Será que é isso para a minha vida? Será que não é coisa da minha cabeça? Será que eu estou capacitado? Porque junto com esse chamado, o verdadeiro chamado, ele é um cara que tem temor, é uma pessoa ou mulher que tem um temor, é uma pessoa que sabe que aquilo ali é um chamado de responsabilidade. E não há um ser humano, né? Não há um ser humano sério que não tem uma certa dúvida. Bom, essa é a minha leitura. Eu posso estar sendo aqui até radical demais, confesso, mas eu percebo que a maioria dos meus amigos que são realmente chamados, que foram chamados, eles também tinham essa dúvida. E eu também tinha essa dúvida se eu era ou não chamado. E eu questionei muito a Deus, será que não foi coisa da minha cabeça, porque eu tinha acabado de me converter e tudo mais? Mas Deus foi confirmando através de pessoas, através dos frutos, através de tudo, através do meu coração, através do meu dom, dos talentos que Ele derramou na minha vida. Bom, virei pastor. E eu, então, me tornei pastor. Pode falar. Não, aí você foi para o seminário. Sim. Batista. Não, o que acontece é o seguinte, esse meu amigo que foi meu entrevistador, depois de alguns meses e tal, eu namorando a minha esposa, ele falou assim, você quer mesmo ser pastor? Você falou que queria ser pastor aquele dia? Você quer mesmo ser pastor? Então você tem que sair da igreja. Ele falou para mim. Eu falei, mas por quê? Eu gosto da minha igreja. Ele, não, porque a experiência aqui é que você não vai ser ordenado. Porque o pastor daqui não tem essa... Ele não costuma ordenar pastores. É triste, né? Meu grande amigo, um pastorzão, meu pai na fé, cuidou de mim, mas realmente saíram grandes pastores do ministério dele. Eu conheço alguns. Grandes pastores. Eu conheço pelo menos uns 5 grandes pastores. Todos eles não foram ordenados por esse pastor. Foram ordenados depois que saíram. Mas eu não discuti não, eu recebi essa palavra, eu confiava muito nesse amigo. Naquele mesmo momento eu saí da minha igreja e fui para a igreja da minha esposa, que seria minha esposa. Nós estávamos noivos e eu me casei, me tornei seminarista lá na igreja. Então eu me casei... Na Bahia, então? Não. Lá no Rio? No Rio, ela era do Rio, lembra? Tá. Ela estudava no Rio de Janeiro, ela fazia o Seminário do Sul. Tá. É que você me falou que ela era missionária, né? Assim, já tinha feito Ocum. Então, ela estava no Rio estudando no Seminário do Sul, nós começamos a noivar no último ano dela. E quando ela se formou no seminário, nós nos casamos. Na verdade, eu brinquei, eu conheci ela dia 13 de janeiro, comecei a namorar dia 16 e me casei no ano seguinte, no dia 16 do ano seguinte. Olha que legal. Levei 1 ano para me casar. E eu sabia o que eu queria, ela também, e ela estava se formando no seminário, teoricamente ela tinha que voltar para a Bahia. E eu falei, não, você não vai voltar, a gente vai se casar, e nós nos casamos realmente. E aí a igreja dela que te enviou então para o seminário? Isso, a igreja dela que é no Rio de Janeiro, capital, me enviou para o seminário. E eu fiquei no seminário os 4 anos, 3 anos e voltei para... Tempo bom, né? Tempo bom. O seminário um tempo bom. Uma preciosidade. Eu acho assim, o seminário ele é um filtro espiritual
na vida dos chamados. Porque quem não tem chamado, cara, não fica no seminário. É verdade. O cara começa a fazer conta e fala assim, para que eu estou fazendo teologia? Porque com isso daqui eu não vou ganhar dinheiro, não vou montar empresa, não vou fazer viagem para o exterior, não tem nada, materialmente falando. Só fica quem é chamado, pastor. A minha turma deve ter começado com uns 50, ficou com 12, 13 ali, logo no primeiro semestre. E aí foi com os 13 até o último semestre. Então, assim, logo no primeiro 6 meses já saiu a grande parte. Então, eu acho assim, o seminário é um filtro espiritual. Eu vejo assim. Claro, e todo... São importantes, né? Eu sempre fui favorável que o pastor ele deve se preparar. Né? E tem o crescimento teológico também. Então eu fui para o seminário. Lá no Rio mesmo? Lá no Rio, no Seminário Batista do Sul. Estudei no Sul, junto com quer dizer, não junto, porque ela se formou, eu me casei, no mês que eu me casei eu fui para o seminário. E eu passei os 4 anos então lá no seminário. Fui para a minha igreja lá no Rio de Janeiro, Igreja Batista Referencial de Vida. Igreja Batista Referencial de Vida, no Rio de Janeiro. E eu então me tornei seminarista na igreja e líder dos jovens. Trabalhando. E aí no final de 2 anos, ou 1 ano mais ou menos, acho que é 1 ano, eu fui ordenado a pastor auxiliar. O pastor fazia questão de dizer que eu não era pastor dos jovens. Apesar do meu maior envolvimento com os jovens... seu foco ministerial fosse o jovem. Mas o pastor, eu achei até sábio da parte dele, ele não queria que eu ficasse estigmatizado... como pastor de jovens. Como pastor de jovens. Então... pastor da igreja. Né? Ele queria que eu tivesse o status do pastor da igreja. Eu fiquei lá auxiliando esse pastor por 5, 6 anos mais ou menos, 5 anos. E ele então, 6 anos na verdade, e ele então se aposentou do pastorado e levou a igreja, eu já estava 6 anos lá, levou a igreja, já tinha uma filhinha de 1 ano, que era a Elisa, já tinha 30 anos, e ele levou a igreja então Bom, isso vai cortar, tá? Porque ficou muito... Vamos lá. Então ele levou a igreja... a votação e a me eleger como pastor da igreja. Eu me tornei então pastor da igreja. Eu me tornei pastor dessa igreja, a Igreja Batista, já tinha 50 anos de idade, não era uma igreja nova, já era uma igreja, abre parênteses, com alguns vícios religiosos, é ruim, difícil. Eu falava para Deus, essa igreja não tem muito a minha cara, porque você vê, a igreja, mulheres eram proibidas de usar calça, era proibido bater palma. Então, assim, meu Deus, eu falava, Deus, eu não acredito em nada disso. Eu fui líder dos jovens, pastor dos jovens. Então, eu falava, eu acho que eu vou ferir, não me bota, eu boto em outra igreja. Aqui vou ficar engessado aqui. Eu não entendia nem que eu ia ficar engessado, porque eu me conheço, eu sabia que eu não ia conseguir, assim... Na verdade, eu sempre entendi que o pastor, ele foi colocado na igreja para liderar a igreja, e não a igreja liderar o pastor. Exato. Então, eu sabia que eu não ia aceitar ser liderado pela igreja, porque eu sabia que o meu papel era liderar a igreja. Só que eu não queria ferir as pessoas, eu não queria machucar as pessoas e levar as pessoas a ficarem assim tristes com uma mudança, entendeu? Então eu falava sempre a Deus, me bota em um lugar, mas Deus tem o seu humor, né? Tem os seus planos que não são os nossos. Né? Então eu assumi essa igreja, na época tinha 142 membros, e eu comecei um trabalho de mudança, um trabalho de conscientização, que a gente precisava mudar, que os netos dos irmãos da igreja estavam no mundo, que eles cresceram na igreja, mas teve um dia que eles falaram, isso daqui não é para mim, eu não aguento mais essas reuniões, não está havendo uma comunicação com a minha faixa etária, geração, né? E eles foram para o mundo. Eu falava, irmãos, a gente tem que mudar, porque a gente tem que atrair de novo a sua família. E quando começou a família dos irmãos a voltarem para a igreja, ou seja, os netos, os filhos, e aí eles pararam e falaram assim, não, o que ele está falando tem razão. E aí houve uma aderência, e aí nós começamos a crescer, Então você vê, pastor, nós saímos de uma igreja de 140 membros no primeiro ano do ministério, e nos 4 primeiros anos nós tínhamos então 400 pessoas na igreja. Olha que maravilha.
É um crescimento gigante para um modelo tradicional, para uma estrutura tradicional, é um crescimento gigante, gigante mesmo. No nosso contexto crescimento bom. Nós saímos de uma igreja, então, pequena para uma igreja de médio porte. Eu acredito, pastor, que existem barreiras de tamanhos de igreja. Eu acho que existe aquela primeira barreira dos 300 membros. É a primeira barreira. A primeira barreira é a barreira dos 300 membros. Eu acho que para vencer essa barreira é difícil, porque a gente fica ali sempre com as mesmas demandas de uma igreja de 100 pessoas. Então, tem que saber vencer essa barreira dos 300 membros. E depois, eu acho que existe a barreira dos 1.000 membros, porque depois que você passa também os 1.000 membros, você passa a uma igreja grande. E aí, nós passamos essa barreira lá no Rio de Janeiro. Nós chegamos, então, a ter mais ou menos, pelo menos aí por baixo, 2.000 membros na igreja. Uma igreja muito grande. Nós caminhamos para a visão dos pequenos grupos. Não, deixar bem claro, assim, nós não tínhamos aquela visão do G12, a visão celular, aquela visão, né, bom, é tanta coisa, né? Existem uns aspectos teológicos, né, inseridos na metodologia. Aqui nós também estamos começando esse ano os que pequenos bacana. grupos. Que legal. Começamos com um grupo piloto e agora estamos em 3 grupos, e a nossa proposta é a gente ter... Eu trabalhei numa igreja lá na Bahia, fui pastor da primeira igreja de Eunápolis, onde a gente tinha... É um processo maravilhoso. A metodologia é fantástica. Aquilo que a gente conversava antes aqui do início, nos bastidores, né? A igreja nas casas, né? E você citou aí, a igreja nas casas. Pois é, pastor, é interessante a gente falando sobre a questão das casas, né? Importante das casas. Eu costumo dizer que nós estamos com esse projeto aqui na igreja, e eu penso que a igreja, nós não podemos perder essa ação da igreja nas casas. Isso no Novo Testamento está presente. Né? É verdade. Você percebe casa e templo. Templo e casa. Eles reuniam nas casas e reuniam no templo. Só que o templo não era um templo cristão. Não necessariamente. Eles iam para o templo para evangelizar. Exatamente. A igreja funcionava nas casas. Nas casas, exatamente. E isso é interessante, que as casas é um ambiente propício, como você compartilhou da sua experiência, onde você recebeu a oração da sua conversão. Na casa ali você vai vivenciar os mandamentos recíprocos, né? De cuidar um do outro, de assistir um ao outro, de perdoar, não é só isso. de suprir, né? Vamos pensar na minha história. As pessoas mais arredias, mais rebeldes, mais duras, elas não vão entrar em um prédio de igreja. Exatamente. Mas em uma casa, chamado por um amigo, vai lá em casa, vai ter uma reunião especial, vai ter uma coisa bacana, um jantar, vai ter uma festa, o que for, a pessoa vai. Exatamente. Nós começamos aqui com um grupo piloto, onde eu comecei a passar a visão. Nós temos aí a logo, né, nossos pequenos grupos, né? A gente começou um grupo piloto. Esse grupo piloto nós multiplicamos ele em 3, tá? E agora estamos na caminhada, né? E a ideia é justamente essa: a gente leva, e os assuntos que a gente conversa nos pequenos grupos são justamente assuntos que são ligados à vida, sobre depressão, sobre tristeza, sobre angústia, sobre culpa. A gente conversa sobre esses assuntos. E é uma reunião informal, de um bate-papo gostoso, momento. A reunião é bem gostosa, depois tem aquele momento de comer um lanche junto. Então isso quebra o gelo e a barreira. Por exemplo, a gente trazer pessoas para o templo hoje é muito difícil. Hoje nós temos 3 grupos, nós levamos 40, 50, 60 pessoas nas casas, né? Assim, visitantes, né? E se você não traz no templo essas pessoas, você trazer 60 pessoas num templo hoje é muito difícil, né? E eu acho assim, pastor, se você tem 10 grupos, 20 grupos, são 20 irmãos pregando a palavra e orando durante a semana. Isso. Em uma igreja, se você reúne 200 pessoas, você vai ter apenas um pregando, outro orando. No máximo 10 pessoas envolvidas na direção. No máximo. Então o pequeno grupo é uma forma de democratizar, eu vou usar uma expressão melhor, envolver a igreja na obra de Deus. Verdade. E é lindo mesmo ver o resultado disso na vida da igreja. É lindo, lindo, lindo. Então, assim, a igreja cresceu muito. Nós chegamos a ter 215 pequenos grupos. Olha que maravilha, hein? A igreja cresceu muito. Fantástico. Eu tenho, por exemplo, um dia, nós chamamos de dia referencial de vida. Se você botar no YouTube, você vai ver
dia referencial de vida, eu batizei em um dia, pastor, 350 pessoas. Olha que maravilha. Um dia. E a gente repete ou repetia esse evento, que é o dia referencial de vida, que acontecia 7 de setembro, desde 2011. Todos os batismos grandes que nós acumulávamos de 3 meses. Não era do ano todo, era 3 meses. Ou seja, chegava mais ou menos em maio, junho, julho e agosto, nós parávamos de batizar em maio, batizávamos em maio, o último batismo, depois junho, julho e agosto a gente só batizava em 7 de setembro. Isso. Como eu falei para você, eu fui pastor na primeira de Eunápolis, lá eu trabalhava com um pequeno grupo. Nós chegamos uma época a ter aproximadamente 30 grupos. Uhum. Nós tínhamos batismo 2 vezes por ano. Aí. Era a média de 20, 30 batismos, coisa fantástica. É coisa linda. E nascia cara. onde? Nos pequenos grupos. Porque era é bíblico, pastor. Eu me lembro de uma família, né? De repente ela pode estar até assistindo a gente aqui, lá, o irmão Walter, a irmã Jacira, eles perderam um filho, né, assim, num trágico acidente, e essa família Terrível. ficou totalmente desorientada, e foi um pequeno grupo que acolheu eles, né, eles começaram a caminhar a vida, conhecer a Jesus num pequeno grupo, foram amparados num momento de dor, de tristeza, de sofrimento ali no pequeno grupo. Então é fantástico, é maravilhoso, né? Sim. E aí nós fomos caminhando no ministério, fomos caminhando, e houve a pandemia, né? Houve a pandemia. Uhum. Depois da pandemia, pastor, aconteceu uma situação na minha vida, que é o seguinte. Lembra, eu sou filho único e neto único. Uhum. Depois da pandemia, quando eu estive entubado, eu fiquei em coma, entubado. Olha, rapaz, com a Covid? Uhum. Olha. Só que assim, depois eu mando uma foto para você botar poder botar. Uhum. Eu fiquei em coma entubado, só que tem um problema. Eu tinha 130 quilos. Rapaz. Vou te mostrar a foto, pastor. Vai botar a foto na tela para que as pessoas possam entender como eu estava na pandemia. Olha, rapaz. Inacreditável, pastor. Inacreditável. Inacreditável. Ok. Uhum. Então, o que acontece? 130 quilos, pastor. Entubado em coma. E era naquela época assim que todo mundo que entubava morria. A moça virou para mim e falou assim: seu Cristiano, a gente vai ter que entubar o senhor, mas é para o senhor ficar bom. Eu falei para ela assim: mas eu sabia que eu ia morrer. Eu agradeci a Deus a minha vida, pedi perdão dos meus pecados. Fiquei em paz, pastor. Devo dizer que o servo de Deus, a serva de Deus que tem Jesus no coração, não tem medo de encarar esses momentos. Não tem, não. Mas passou um filme na minha cabeça. Ainda que a gente anda pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos. Então, esse texto aí foi um texto que Deus falou comigo durante todo o processo. Depois posso até explicar. É o seguinte. Você já ouviu a frase que quando a pessoa está diante da morte passa um filme na cabeça? Já ouvi. E passa mesmo. É literal. Todo mundo que enfrenta a morte de frente passa um filme na cabeça. Incrível. Eu sempre ouvi essa frase. Passa um filme na sua cabeça, né? Mas passa mesmo. É um filme mesmo que passa. Passa um filme de toda a sua vida. E detalhe, pastor. Nesse filme que passou na minha vida, não passou nenhuma viagem que eu fiz, nenhum restaurante que eu fui, nenhuma casa que eu comprei, nenhum carro que eu comprei, nenhuma roupa, nenhum dinheiro que eu ganhei. Passou as pessoas que eu amo na minha cabeça. Passou em especial meus filhos e a minha mãe. Passou assim cenas. E eu pensei assim comigo, né? Passou a minha esposa e tal. Eu falei, meu Deus. Depois da minha fase adulta da vida, pastor. Depois da minha fase adulta, ou seja, depois que eu me casei com 20 anos. Aliás, desculpa.
Eu me casei com 22 anos. Eu me converti com 20, me casei com 22 anos. Depois que eu me casei, eu nunca mais passeei com a minha mãe. Eu nunca mais fiz um passeio, eu e a minha mãe. Sempre era eu, minha mãe, meu pai e minha família. Mas eu nunca fiz um passeio só eu e minha mãe. E isso eu senti falta. Eu falei, poxa, eu nunca mais passei com a minha mãe. E ao ser entubado, eu falei para Deus, Senhor, se eu sair daqui, eu gostaria de ter a chance de passear com a minha mãe. Eu gostaria, Senhor. E durante a intubação, eu senti, eu me senti no colo de Deus. Bom, eu vou explicar. Eu me senti como uma ovelha no colo de Deus e Deus tirando a sujeira da minha lã. Como se Ele estivesse falando para mim, essa Covid, meu filho, É um tempo de tratamento, eu precisava parar você. de cuidado, né? De reflexão, de recomeço, de rever algumas coisas. E aí eu decidi mudar muita coisa na minha vida se eu saísse do Covid. Bom, eu saí, né? Eu tô aqui. Graças a Deus. E quando eu saí, eu tive complicações lá dentro. Eu peguei uma super bactéria, eu tive uma trombose na femoral inteira, minha femoral toda trombosou, que eles falam, né? Porque eu botei um catéter para fazer hemodiálise, eu ia perder os rins. Aí, para não perder os rins, os médicos me trataram muito bem, do Hospital West Dó, no Rio de Janeiro. E, em especial, um filho meu na fé, Everton, que cuidou de mim. É um filho meu mesmo na fé. Ele era chefe da fisioterapia do CTI do Covid do hospital. Olha que bênção, né? Praticamente ele que me entubou e estubou. Então, assim, foi uma experiência para ele que ele disse que não queria passar nunca mais na vida. Ele ficava orando e chorando, falando, meu Deus, como é que eu vou dar notícia para a família que o meu pai faleceu, porque ele me tem como um pai na vida dele. E aí a minha perna ficou com catéter muito tempo sem usar, então trombosou a femoral. Minha perna inchou, pastor. Já era inchada por causa do peso, mas ficou muito mesmo. Eu fiquei 3 meses sem andar em casa. Depois que eu saí, eu passei 32 dias no hospital. 8 dias em coma. Entubado? Entubado, 8 dias. Foi rápido. Os médicos falaram que a minha recuperação foi milagrosa. Milagre de Deus, meu Deus. Não, os médicos falaram, eu era o pior quadro do CTI, 95%... A sua própria estrutura física, né, da gordura, né? Eu tive 95% do meu pulmão tomado pelo Covid. Enrijecido pelo Covid. 95%. Tem pessoas lá com 80%, 90% que não saíram vivas. Eu tive 95%. E detalhe que quando eu saí, eu tenho algumas experiências interessantes, quando eu saí, uma enfermeira falou assim, uma enfermeira não, uma moça da limpeza falou assim para mim, olha, a sua igreja estava bem aqui na porta orando por você, um monte de gente. Eu falei, não era a minha igreja não. Por quê, pastor? Porque a minha igreja é longe da onde era o hospital. O hospital ficava mais ou menos 70 quilômetros da igreja. Eu sei, acho que seria muito difícil para a igreja vir para a porta. E ela, não, deve ser então do pastor, porque tem outro pastor aqui do lado e ele é aqui do bairro mesmo. Aí eu falei, então é ele. Era a minha igreja, pastor. Eram os homens da igreja. Estavam lá orando. Detalhe, no dia do jogo do Flamengo, da final, e muitos são flamenguistas, e gostam e curtem, mas abriram mão para... E vão aos estádios, né? Cara, eles abriram mão para estar lá orando por mim. Oh, que maravilha. Eu digo para o pastor, Liberato, as pessoas têm que valorizar a igreja. A igreja faz muita diferença, a igreja é uma família. Exatamente. Como diz as escrituras, corpo, né? A igreja é a família de Deus. Valorize, querido, a sua igreja, valorize a sua igreja. Porque nos momentos de dificuldade você não imagina as pessoas que oram por você, às vezes elas nem falam, mas elas lutam por você espiritualmente. Orando, né? Estão intercedendo. E eu fiquei bom. E a palavra diz que muito pode em sua eficácia essa oração. A oração, né? do justo. Essa oração. Eu senti que Deus estava cuidando de mim através disso, pastor. Muita gente. Eu fiquei bom.
Fui para casa, fiquei sem andar, minha mãe me abraçou, imagina, filho único. Me abraçou, chorou, falou, meu Deus, obrigado porque o Senhor me deu meu filho. Só abrindo um parênteses, pastor, na minha história, eu fui o primeiro a me converter da minha família, lembra? Depois foi minha mãe. E depois foi minha avó. Oh, que maravilha. Deus Meu pai era muito duro, pastor. Muito duro. Um dia meu pai me ligou do hospital da polícia, em frente a uma igreja, e eu estava no meu gabinete, ele me ligou e falou, meu filho, vieram algumas mulheres orar aqui por mim e perguntaram se eu queria aceitar Jesus. Eu disse para elas que não, porque eu queria aceitar Jesus com você. Você pode fazer uma oração? Meu pai aceitou Jesus com uma oração comigo. Oh, que maravilha, hein? Foi um momento muito lindo, pastor. No final, meu pai aceitou a Jesus e ele faleceu. Mas foi um momento muito lindo mesmo para minha vida. E eu fui, então... Foi um momento, eu imagino esse momento, você, de toda a experiência que você teve com seu pai e você vê-lo agora transformado, Sim. resgatado, limpo, né? Sim. Purificado por Jesus. Todas aquelas situações, né? Elas tiveram as suas marcas, né? Sem sombra de dúvida, deixaram, mas foram tratadas, né? Eu tinha um hábito, não tenho, um hábito de pedir bênção. Alguém pode dizer que isso vem de outra religião, mas não vem, está na palavra de Deus. Não, sim. Jacó dava bênção. Ele foi pegar a bênção, Abraão. Então eu sempre pedi bênção aos meus pais, a minha avó, a minha tia e tudo mais. Então eu fui lá na despedida do meu pai, porque meu pai estava muito mal, eu já tinha perdido a lucidez. Minha mãe virou para mim e falou assim, filho, olha, seu pai não está reconhecendo ninguém, nem a mim. Perdeu a lucidez totalmente. Você vai lá para dar um beijo nele, mas ele não sabe quem é você. Virei para o meu pai e falei assim, é bênção, pai. Mas foi um reflexo, porque eu sabia que meu pai não ia me conhecer, mas eu não conseguia olhar para o meu pai e não falar, bênção, pai. E meu pai olhou para mim e falou assim, Deus abençoe, meu filho. Que bom que você está aqui. Aí eu virei para ele e falei, pai, você já aceitou a Jesus? Sabe aquele negócio de falar sim? Ele falou, filho, eu já aceitei, não lembra? Eu liguei para você. Perdeu a lucidez, mas isso ele não esqueceu. E eu virei para o meu pai e falei assim, pai, aqui na terra nós perdemos muito tempo brigando. Mas lá no céu a gente vai brincar muito. A gente vai estar unido, né? Eu vou brincar muito com meu pai lá no céu, pastor. Em nome de Jesus. Bom, voltando à história então. Saí do hospital e eu botei no meu coração para a gente passear com a minha mãe. E nós fomos então passear em Gramado. Em Gramado, chegamos no domingo. Tomamos um café, fomos pro hotel. No domingo. Quarta-feira, aniversário da minha mãe, 70 anos. 17 de novembro de 2022. E eu fui, então, Covid foi 2021. Não, Covid 2021. 2021, 2022, né? Não, então, 17 de novembro de 2021. Nós estávamos em Gramado, então, no dia 14, domingo. Fomos para lá, curtimos. Na segunda-feira, minha mãe acordou e falou, filho, vamos comprar, eu quero comprar presente para a família toda. Comprou presente para todo mundo. Comprou presente para mim, para o meu filho, para todo mundo. E na terça-feira ela falou assim, filho, nós temos o show Natal Luz. Vamos ficar no hotel descansando, dormindo, nada de andar. Para a gente ir para o show Natal Luz à noite e a gente curtir, porque o show começava às 10, terminava meia-noite. Nós saímos do show, então, mais ou menos meia-noite, 11 e pouca. Fomos jantar. Nada demais, uma coisa leve, ela praticamente não comeu. E nós fomos para casa, chegamos no hotel 1h da manhã, do dia do aniversário dela. Eu falei, mãe, parabéns, feliz aniversário. Deus abençoe sua vida. Amanhã a gente vai curtir muito, mãe. Ela falou, tá bom, meu filho, tudo bem. Tá bom. Naquela noite eu dormi, pastor, 1h da manhã. Acordei no outro dia, minha mãe faleceu. Olha, pai, Deus te deu o privilégio de você fazer o seu pedido, né? A resposta ao seu pedido, de passar. Por isso eu digo para você, eu digo para todos aqueles que estão nos ouvindo, nunca deixe para amanhã para você fazer uma viagem com quem você ama, fazer um jantar.
vai para a praça, pega na mão, olha para a pessoa beijo, que você ama, dá um abraço, olha no fundo dos olhos e diga assim: eu te amo. É verdade. No show Natal Luz, tem uma hora que entra assim um hino sobre Jesus, e eu passei a mão assim no braço da minha mãe, fazendo um carinho assim, olhei para ela e falei assim: mãe, eu te amo. Ela olhou para mim e falou: também te amo muito, filho. Ela foi embora no outro dia, pastor. Foi duro, foi duro. Só eu e ela lá. Foi duro, pastor. Acordar, ver minha mãe falecida, foi um filme de terror. Voltar para Porto Alegre, que de Gramado a Porto Alegre, eu aluguei um carro. Vim sozinho, pastor. Foi difícil. Mas eu entendo que se alguém morreu de felicidade, essa foi minha mãe. Com certeza. Morreu de felicidade. Com certeza. Não tenho dúvida disso. Voltei para o Rio de Janeiro, 130 quilos. E resolvi agora atender a promessa que eu fiz para Deus. Vou mudar minha vida. Fiz uma bariátrica. Perdi então 60 quilos. Durante a recuperação da bariátrica, eu decidi que eu ia voltar a estudar. E eu já tinha aplicado o mestrado em Teologia Sistemática Pastoral na PUC do Rio. Um mestrado profissional e tudo, acadêmico realmente. E eu então decidi que eu ia aplicar de novo o mestrado. Aproveitando a recuperação da bariátrica, eu ia estudar os livros, fazer a prova. Fiz a prova, passei para o mestrado na PUC. Passei a fazer o mestrado em Teologia. Fiz a bariátrica, perdi peso, fui fazer o mestrado em Teologia. A igreja do Rio de Janeiro me cobrava ir para a internet. Pastor, o senhor tem que ir, o senhor tem boas ideias, o senhor fala bem. Acho que eu acreditava mais na igreja, assim, como carinho da igreja, né? Mas eu sempre acreditei, pastor, voltando àquele assunto do início do nosso podcast, que a igreja ela tem que estar onde estão as pessoas. Alguns anos atrás, as pessoas estavam nas praças, a igreja tinha que ir para a praça. Há muitos anos atrás, no início da era cristã, a igreja estava no templo religioso, as pessoas. Então a igreja ia para o templo evangelizar. Só que agora as pessoas estão nas redes sociais. É para lá que nós temos que ir evangelizar. Cara, você não tem coragem de gravar um vídeo seu? Não tem coragem? Eu entendo. Não tem problema. Pega um vídeo de outra pessoa. Pega um escrito evangélico, ou seja, um versículo da palavra de Deus, poste nos seus status. Bote alguma coisa, porque lá estão as pessoas. E eu então decidi ir para a rede social, no Instagram especialmente. E eu tinha mais ou menos 1.000 seguidores, 1.300 e pouco, como diz minha filha. Minha filha é a pessoa que me ajuda nisso. A incentivadora e quem dá... Ela fez o curso de Instagram, de mídias sociais, de vídeo, de foto, ela virou um videomaker profissional. Então... Mas é videomaker. Assessorado. Mas hoje ela só faz pra mim. Eu sou ciumento. Meu companheiro aí, ok, meu companheiro. Isso aí. E ela então começou a promover, me ajudar tecnicamente. Eu desenvolvo conteúdo, roteiro e tal. E nós começamos a gravar vídeo. Eu gravei o primeiro vídeo, gravei o segundo vídeo, foi legal. Poxa, um vídeo deu 5.000 visualizações. Falei, nossa, 5.000 pessoas me viram. Aí o outro, mais 6.000 pessoas. Aí o outro, 7.000 pessoas. Aí veio o outro, 8 milhões de pessoas. 8 milhões. Brincadeira, né? Eu falei, não, gente. Vai colocar aí o vídeo no podcast, é o vídeo do café. Eu bebendo um café. E esse vídeo viralizou no Brasil mesmo. É um vídeo que eu falo que alguém me esbarra e o café cai. Viu? Tá aqui, ó, nosso responsável técnico tá aqui falando que viu o vídeo. Viralizou no Brasil. Viralizou. Eduardo, né? Eduardo. O Eduardo tá aqui falando que viu. O Dudu conhecido. Viu aonde? No Instagram ou no WhatsApp? Instagram. Então esse vídeo viralizou. E eu falei assim, que isso, cara? Meu Deus, que loucura. E aí, pastor, eu tinha 1.000 e poucos seguidores. Ontem eu comemorei a live dos 40.000 seguidores. Que bênção, né? Então minha vida começou a dar um giro.
Upgrade aí, não foi? E eu coloquei no meu coração que eu também queria mudar o ministério. Queria mudar minha história ministerial. Eu que já estava, então, caminhando para 20 anos de ministério no Rio, eu coloquei que eu queria começar de novo. Uma nova experiência, né? Uma nova experiência ministerial como igreja. Então, eu já tinha tido uma nova experiência acadêmica, uma nova experiência familiar, porque agora minha avó vive comigo, eu cuido da minha avó, a mãe da minha mãe. Ela tem 91 anos. Olha que maravilha. O nome dela é Elisa. Detalhe, não toma um remédio, pastor. Que bênção. Lúcida 100%. Anda lúcida totalmente. Uma nova experiência familiar, porque agora eu tenho uma nova pessoa no sistema. Eu tenho uma nova experiência acadêmica, uma nova experiência no mundo virtual. Eu falei, eu quero uma nova experiência ministerial. E eu já vim orando há um tempo, porque eu não tenho dificuldade com a minha igreja no Rio de Janeiro, com a referencial de vida. Eu não tinha dificuldade com a referencial de vida. Era uma igreja que eu batizei todas as pessoas, foram meus discípulos. Se eu reclamasse, eu estava reclamando. Uma igreja que te enviou, que lhe ordenou, lhe acompanhou, toda a sua vida foi ali, né? Sim. Toda a sua vida cristã foi ali. A igreja que me enviou foi a igreja da minha esposa, que me enviou para o seminário. Isso, Mas eu fui ordenado a pastor na referencial de vida. Eu era líder dos jovens e me tornei pastor lá. Isso, entendi. Foi a igreja que você trabalhou como seminarista, né? Sim. E então, a minha vida toda era ali. Meus filhos cresceram ali. Os meus filhos cresceram ali. Minha menina tinha 1 ano de idade quando me tornei pastor, mas eu já era da igreja, ela cresceu ali. Nasceu lá e cresceu. Aquela igreja fez o chá de bebê da minha filha. Então, assim, era uma mudança corajosa, que precisava de muitos detalhes para eu tomar esse passo de fé. Essa decisão. Eu vou dizer, pastor, que assim, é até vergonhoso isso que eu falo, porque assim, eu precisava de respostas para tomar um passo. Não sei se era tanto fé assim, porque eu sei que é fé em muitos aspectos, porque ninguém que tem uma vida de 50 anos no Rio de Janeiro, eu sou carioca da gema, minha mãe é do Rio de Janeiro, meu pai é do Rio de Janeiro, minha avó é do Rio de Janeiro, meu avô é do Rio de Janeiro. Ninguém que toma uma decisão dessa está tomando sem um mínimo de fé, mas eu pedi detalhes para Deus, eu pedi algumas coisas. Alguns sinais, né? Não só sinais, eu pedi um perfil para Deus, entendeu? Então, assim, eu queria para uma cidade assim que pudesse ser uma cidade influenciadora. Porque eu tinha um agravante lá na minha cidade que era assim, é uma cidade de muita luta, muita dificuldade, devo dizer que é até um polo missionário, de verdade. Tem barricadas do tráfico. Eu orava, pastor, teve uma vez que eu cheguei na igreja, vi uma mãe chorando, eu perguntei para a mãe assim, o que houve? E ela falou assim para mim, o Tiago, pastor, está trabalhando no tráfico. Eu falei, como é que é? O Tiago? Aquele garotinho que cresceu nos corredores da igreja, está onde? Ele se desviou, pastor, está trabalhando na Boca de Fumo. Aonde? O nome do lugar é feio, Gogó da Ema. O lugar é feio, pastor, violento. Os traficantes andam armados para baixo e para cima, assim, nas ruas. Era culto de manhã, pastor, da manhã. Eu falei, irmãos, eu não posso, como pastor, ter um culto aqui com um filho da igreja, lá na Boca de Fumo. Eu quero aqui, irmãos, que vá lá comigo agora. Que vá lá comigo. E alguns irmãos se levantaram, eu só levei 5, na verdade 4. Eu e mais 4. Entramos no carro e fomos lá na Boca de Fumo. Chegando lá, estava o Tiago armado. Quando ele me viu, muito engraçado isso, porque é o respeito pastoral, né? Quando ele me viu, ele jogou a arma assim no chão. Aí eu falei, eu vi, Tiago, o que você fez. Eu vi. Que vergonha, aqui não é o seu lugar. Os outros traficantes já ficaram assustados. Gente armada. Eu falei, eu vou falar com vocês também. Eu sou pastor, eu vim aqui, eu sou pai espiritual do Tiago. Eu vim aqui pegar ele, porque aqui não é o lugar dele, não. Entra no carro, Tiago. Aí, na época, né, assim, eu estava até meio exaltado, assim. Eu falei, que vontade que eu tenho de bater em você, Tiago. Mas é coisa de pai, né? Coisa de alguém que ama mesmo, sei lá.
Falei, como que você faz isso, rapaz? Sua mãe tá lá chorando. Era uma viúva, cara. Tinha vários filhos, cuidou desses filhos lavando roupa no Rio de Janeiro. Lavadeira mesmo, lembra daquela profissão? Lavadora de roupa? Lavadeira de roupa, era assim. Entrou no carro, fui lá, falei com os outros traficantes, olha, Deus está me mandando vir aqui também por vocês também. Daqui a pouco vai entrar a polícia aqui, vai trocar tiro, vocês vão morrer. Pastor, esse é o efeito quando o evangelho entra nas favelas do Rio de Janeiro. Eles abaixaram as armas, largaram as armas. Tinha uns 4 garotos. 3 choraram e falaram, eu sei, pastor, aqui não é meu lugar não, eu também sou da igreja. Um não chorou, mas respeitou a oração. Falei, rapaz, Deus está chamando vocês de volta, larga isso aqui, volta para a igreja. Pastor, eu fiz isso mais ou menos umas, sei lá, perdi a conta, 1000 vezes, nesses 20 anos, lá, 19, à frente da igreja, mas antes como líder de jovens eu devo ter feito também, muitas. Todas as vezes o tráfico respeita o poder de Deus, o traficante. Eu estou falando do cara armado, estou falando do cara do bandidão. Eles respeitam muito, sabe por quê? Porque a mãe deles é da igreja, porque a tia é da igreja. Eles já foram da igreja. Eles todos respeitam, todos. Eu nunca tive a experiência de ter contato com um traficante no Rio de Janeiro, armado, que não respeitasse o evangelho. É impressionante. Interessante, né? E eu entrei muitas vezes, eu já tirei jovem, eu vou falar que eu não vou falar nem de mim, a minha filha, uma menina de 20 anos, entrou numa favela, Cidade de Deus, tinha um jovem indo para o tribunal para morrer, e ela pediu, em nome de Jesus, ela estava fazendo uma ação missionária, ela pediu para o traficante, não faça isso, Jesus me mandou aqui para tirar ele desse tribunal. E eles deixaram ele sair do tribunal, que eles chamam de tribunal, né? Uhum. Muitas vezes. Da última vez... É um governo paralelo, né? Tem toda a estrutura. Tem toda a estrutura. Uma vez fui orar com meu filho Cássio, 13 anos. Falei, filho, vamos lá em cima orar. Nós fomos subindo. Chegando lá, muitos traficantes, muitos, fortemente armados. O chefe do tráfico estava lá, E na minha prerrogativa como agente do Senhor, como ministro de profissão religiosa, como pastor, eu estava ali para orar. E aí meu filho orou por aqueles homens, orou por aquelas pessoas. Detalhe que quando nós íamos começar a orar, um rapaz saiu, tipo assim, desrespeitando mesmo, sabe? Saiu. E aí o chefe do tráfico falou assim, ô rapaz! Volta aqui, respeita. Não foi assim que ele falou, tá? Eu tô melhorando o vocabulário. Eu sei. Volta aqui agora, o homem de Deus vai orar. Aí eu falei para ele assim, ô Beltrano, eu tava precisando de um diácono desse assim lá na igreja, tu não quer ser diácono lá na igreja assim não? Porque na hora que eu vou orar, rapaz, o pessoal vai no banheiro, vai beber água, vai do lado de fora, faz todo tipo de coisa. E aqui tá tendo a reverência. Eu falei, não, eu tô precisando de um diácono assim lá, ele ria e tal, e nós oramos. Bom, essa era a minha experiência lá no Rio, tudo bem? Então eu decidi, pastor, eu falei que eu queria uma mudança, eu queria, sim, e aí voltando à ideia, então todo mundo que crescia profissionalmente saía da cidade, não da igreja, da cidade. Para aquele que conhece o Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro tem uma área assim de influência, que é Barra, bom, Zona Sul, mas Barra e Recreio, Barra da Tijuca e Recreio. Uhum. Então muitas pessoas da igreja estavam caminhando nessa direção, melhoravam de vida e iam para lá. E assim, eu falei para Deus, Senhor, eu quero para um lugar de influência, um lugar que eu possa exercer um ministério a longo prazo e que as pessoas não vão sair. Uhum. Pelo contrário, eu vou receber, eu não vou mandar. Não é por egoísmo que as pessoas precisam melhorar de vida. Eu sei, eu quero que elas vá. Eu não, de maneira nenhuma, eu quero que elas deixem de viver o melhor para a vida delas. Mas eu tenho sonhos ministeriais também. Uhum. E hoje, então, eu estou vivendo essa perspectiva. Eu tracei um projeto,
de perfil. Cheguei aqui em Rondonópolis, conheci a CIB, que é a Segunda Igreja Batista em Rondonópolis, aquela igreja ali ao lado do shopping. Uma boa localização da cidade. Né? Fantástica, fantástica. E eu conheci as pessoas ali, pastor. Devo dizer, são pessoas assim maravilhosas. Ótimo. Eu não estou aqui rasgando seda para uma igreja que eu estou acabando de pastorear, não é isso. É porque eu vim para cá por causa deles. Conhecendo eles, pastor, eles são bem-humorados. O pessoal da CIB é bem-humorada. Eu acho isso legal porque eu sou bem-humorado, tá? Eles são educados. E o que é melhor de tudo, eles são família. A filosofia de igreja deles, antes de eu chegar, já era ser uma igreja família. E eu fiquei assim, eu falei, pensando com Deus, né? Porque lá no Rio de Janeiro, a visão da igreja lá nossa é assim, ó. Ser uma igreja família, onde juntos servimos a Deus. Olha, lindo tema. Lindo slogan. É, ser uma igreja família, onde juntos servimos a Deus. E aqui, já eram assim. E eu falei assim, Deus, isso é impossível. Eu fiz um projeto do que eu queria. E eu entreguei para Deus. E Deus desenhou, escolheu a igreja para mim. E quando eu olhei essa igreja, e eu fui lá, preguei, a gente teve todo esse período assim que a gente chama de namoro, né, de conhecer e tal. E eu falei para minha esposa assim, amor, se isso daqui não é o projeto que nós desenhamos para Deus, eu não sei mais o que é. Pode perceber, amor, tudo que nós desenhamos, eles são assim. Então, pastor, quando eu vi isso tudo, eu entendi assim, é de Deus vir para Rondonópolis. E aí, eu creio que Rondonópolis ganhou um pastor. Eu creio que, se Deus permitir, eu vou ficar aqui por longos anos. Amém, se Deus amém. Permitir. Nossa oração é que Deus abençoe e confie no seu ministério aqui, pastor. E estamos aqui à disposição. Precisar da gente, estamos caminhando, que a gente caminhar junto. Já vendo aí sua paixão, sua proposta com pequenos grupos, na hora dessa eu vou convidar você para falar para os meus líderes. Por favor. Para falar dessa paixão para os meus líderes. Por favor. Vai ser uma honra. Eu entendo assim, pastor, eu sempre busquei um avivamento onde eu estava do reino de Deus. Amém. Porque eu acredito que o Brasil precisa de um avivamento. É verdade. A gente está vivendo um evangelho que já descambou, a gente já sabe disso. Um evangelho que buscou um envolvimento político, um envolvimento que... um mundo... ai, meu Deus, desculpa. Vamos lá. Um segmento evangélico que deixou de ser reconhecido pela santidade. Isso é muito ruim. Então, eu creio que a gente precisa de um avivamento. Então, aonde eu estiver, pastor, pode ter certeza que eu vou estar sempre buscando um avivamento. E eu entendo que o avivamento não é uma obra de homens, é uma obra do Espírito. Não é obra denominacional. Não é uma obra denominacional, não tem bandeira de igreja, nem da denominação. É verdade. É do corpo de Cristo. Então, se hoje eu estou aqui em Rondonópolis, eu quero estar junto com você, pastor Liberato, quero estar junto com os outros homens de Deus, para servir a essa visão de avivamento. Amém. De unidade, de crescimento. Então, nós estamos sendo aí no podcast Gosto de Sabedoria, tendo o privilégio de dar as boas-vindas ao pastor, né? Muito 2 obrigado. meses, recém-chegado. Obrigado. Seja bem-vindo a Rondonópolis, Obrigado. né? Deus eu quero abençoe. falar com você que a gente tem o Ministério de Apoio Pastoral, não sei se você já falou do MAP, da CEPAL. Eu participava lá no Rio. Aqui a gente tem um grupo de pastores, a gente reúne para orar, né? E aí você fazer parte, uma vez por mês a gente reúne para a gente orar, bater um papo, conversar, compartilhar as Muito obrigado, experiências, pastor. né? Muito então, obrigado. Receber você lá no grupo do MAP vai ser a honra vai ser alegria, toda minha. uma alegria, viu? Amém. Inclusive, a próxima reunião é agora no último sábado desse mês, pela manhã, 8 da manhã, vai ser lá no templo da primeira igreja. Tudo bem. Nós temos pastor presbiteriano, batista, metodista, né, de várias denominações que se reúnem para a gente orar, bater um papo, conversar. Inclusive, esse grupo é um grupo de oração. Amém. Né? Assim, Amém. Não é a ordem de pastores da cidade. Aqui existe a ordem de pastores da cidade, mas esse grupo reúne formalmente naquela visão de pastoreio, né, de cuidar um do outro. Né? Glória a Deus. Então tem sido muito bom estar com você. Pastor, nosso tempo está bem avançado. Tá bom. Nós já estamos, né? E muito bom estar com você, mas nós encerramos sempre com uma mensagem. Você deixa uma mensagem aí para falar ao coração dos
daqueles que estão nos assistindo no nosso podcast, Amém. uma mensagem que Deus tem através de você para eles. Bom, então o que eu deixo a mensagem é que Jesus disse que os cristãos, a igreja, seria sal, seria luz. Eu creio que o sal na época de Jesus não era para temperar, não era para dar gosto. O sal era conservante, era como se fosse a geladeira da época. Para preservar, né? Para preservar. Ou seja, todo ambiente que a igreja não está, apodrece. Então, querido, seja sal, seja luz. Que Rondonópolis seja impactado com a sua profissão, seja impactado com a sua vida, com a sua história. Nós, cristãos, temos muito a oferecer. Talvez a sua história como um bom pai, ou um bom marido, ou uma boa mãe, uma boa esposa. Isso é suficiente para impactar a vida das pessoas. Você tem um grande testemunho para abençoar a vida das pessoas. Então faça isso. Que Deus te abençoe e que possamos viver o avivamento aqui em Rondonópolis. Deus abençoe sua vida. Amém. Maravilha. Está aí então uma palavra para você que nos assistiu. Nós queremos te agradecer e não saia sem dar o seu like, sem compartilhar, né? E sem se inscrever no nosso canal. Pastor, nós temos um momento muito especial também que a gente faz a entrega de uma lembrancinha para aqueles que participam aqui do nosso podcast. Muito obrigado. Dar uma olhadinha aí, pode abrir, dar uma olhadinha aí. Opa! É uma caneca dessa aí para você tomar uma água, um chazinho lá e lembrar do nosso podcast, né? Olha. Gotas de sabedoria, né? Obrigado, pastor. Então, muito Liberato, bom. muito obrigado. Deus abençoe, pastor. Que Amém. o Senhor confirme o seu ministério nessa cidade. Amém. Que a glória do Senhor seja manifesta em sua vida, ali na Igreja Batista, né? Amém. CIB, né? CIB de Rondonópolis. CIB Amém. de Rondonópolis. E Amém. se você está aqui em Rondonópolis, quer visitar a igreja lá, será bem-vindo, né, pastor? Com certeza. Com certeza. Né? Deus abençoe, pastor. Muito obrigado. Detalhe, tem uma sala VIP, pastor. O pessoal que chega pela primeira vez tem uma sala VIP. Olha, então tá aí, ó. Vai lá conhecer a sala VIP, tá? Amém. Deus abençoe, pastor. Muito bom. Muito obrigado, pastorzão. Bem. Beijo.